do cargo ainda estivesse. Inexistência de materialidade. O que quer dizer isso? Não houve crime. Se não houve crime, como pode o servidor ser demitido por algo que não existiu? Então, inexistência de materialidade também vai produzir efeitos na esfera administrativa, ensejando a reintegração do servidor. Agora, se ele for absolvido, preste atenção no que eu vou falar, se ele for absolvido por insuficiência de provas, aí a decisão penal não vai produzir efeitos na esfera administrativa. Por que não vai? Porque lá em penal, processo penal, prevalece um princípio chamado princípio in dubio pro réu. Na dúvida, é para o réu. Então, lá na esfera penal, pode ter faltado provas. As provas não são suficientes para que o juiz possa estar aplicando uma pena privativa de liberdade àquela pessoa. Mas tudo leva a crer que foi ele que praticou aquele crime. Mas não há prova suficiente para estar aplicando uma pena privativa de liberdade nesse caso. E por que vai manter, então, a decisão administrativa? Ora, que com base naquelas provas produzidas no processo administrativo, o administrador, a autoridade, pode ter se convencido de que realmente foi ele que praticou aquele ato. Então, por isso, mantém-se a decisão administrativa. Ele que prove de outra maneira que não foi ele que praticou o ato. Aí é questão de prova. Porque pelas provas apuradas no processo administrativo, tudo leva a crer que realmente foi ele, convenceram o administrador de que realmente foi ele o autor daquele ato, daquele fato, daquele ilícito, e mantém-se a demissão. Então, essa é a questão da repercussão dos efeitos da esfera penal para a esfera administrativa. Então, isso é muito importante porque vira e mexe, cai na prova da OAB. Algo nesse sentido. Muda um pouquinho o enunciado da questão, mas é justamente isso. Se essa decisão na esfera penal acaba ou não produzindo efeitos na esfera administrativa. Assim, fica agora fácil da gente estar achando a alternativa correta. Então, vamos novamente acompanhar os slides para definir a alternativa correta. Então, lembrando aqui que ele foi absolvido por inexistência de ato ilícito. Não houve crime. Então, falta motivo para a demissão dele. Então, a gente já viu que a demissão é ilegal. Qual a alternativa que se encaixa aí no que a gente viu? A decisão absolutória não influirá na decisão administrativa do processo administrativo disciplinar por ser independente. De fato, as esferas elas são independentes, mas a gente acabou de ver na própria legislação que há repercussão dos efeitos. Então, não é a alternativa A. B. Haverá repercussão no âmbito do processo administrativo disciplinar, não podendo a administração pública punir o servidor pelo fato decidido na esfera penal. Nesse caso está certo porque foi inexistência de materialidade. Então, a alternativa correta, a letra B de bola. O poder público não vai poder punir o administrador pelo aquele fato ocorrido na esfera penal. C. Em nenhuma hipótese a decisão penal surtirá efeito. A gente já viu que está errado aí logo de cara. D. A punição na instância administrativa nunca poderá ser anulada. Inexiste isso. Inexiste coisa julgada administrativa no sistema brasileiro. A punição administrativa ela pode ser revista sem problema nenhum. Por quê? Porque aqui prevalece o princípio da jurisdição una. Nenhuma lei ou ato poderá afastar de apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, frisando novamente aí, a alternativa correta, a letra B de bola. Próxima questão, 7ª questão do 43º exame da OAB. É correto afirmar que a desconcentração administrativa ocorre quando o ente político, olha, desconcentração. Isso aqui também cai bastante, pessoal. Por quê? Porque o aluno confunde. O candidato, né? Vocês agora já são aprovados na graduação, são candidatos aí à obtenção da carteira da OAB. Então, se confunde muito a figura da desconcentração e descentralização.
Então, é correto afirmar que a desconcentração administrativa ocorre quando o ente político A. Cria mediante lei órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa. B. Cria por lei específica uma nova pessoa jurídica de direito público para auxiliar a administração pública direta. C. Autoriza a criação por lei e por prazo indeterminado de uma nova pessoa jurídica de direito privado para auxiliar a administração pública. D. Contrata mediante concessão de serviço público por prazo determinado uma pessoa jurídica de direito público ou privado para desempenhar uma atividade típica da administração pública. Então, conhecimentos necessários. Distinção entre concentração e desconcentração, criação de órgão público, criação da administração indireta, criação de concessão e permissão de serviço público. Nesse caso, mais a concessão de serviço público. Nesse caso aqui, para facilitar o entendimento, eu montei esse quadro para vocês, que fica muito mais fácil para a gente estar entendendo. Então, preste atenção aqui no quadro. Nós temos a administração pública direta. Quem compreende a administração pública direta? Artigo 4º do Decreto-Lei 200/67. E quem é que pertence? União, Estados, Distrito Federal, municípios. Só que a administração direta não tem como desempenhar todas as suas atividades alcançando eficiência. Então se faz necessário o quê? Que haja transferência de competência para outras pessoas a fim de que se busque melhor qualidade. No primeiro momento, a administração pública vai criar os chamados órgãos públicos. E esses órgãos públicos decorrem do fenômeno da desconcentração. O que quer dizer desconcentração? Desconcentração é a distribuição interna de competência. É uma distribuição que se dá dentro da mesma estrutura administrativa. Na desconcentração, não se cria nova pessoa jurídica, se cria órgão público. Qual é a natureza jurídica do órgão? Ente despersonalizado. O órgão público não tem personalidade jurídica. O órgão público é um longa-manos do ente federativo. É parte integrante do próprio ente federativo. É o próprio ente federativo atuando. Portanto, aqui nós vamos ter uma criação hierárquica. O órgão fica subordinado hierarquicamente à administração pública direta. Vide até uma classificação do saudoso professor Eli Lopes Meirelles, que ele classifica os órgãos públicos em órgão independente, órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subordinados. Isso ilustra essa questão clara aí da subordinação hierárquica. E a administração pública direta também pode criar. Estou toda hora mudando aqui. E a administração pública direta também pode criar a administração indireta e as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Só que esse fenômeno da criação de administração indireta, concessão e permissão, decorre da descentralização. O que quer dizer a descentralização? É uma distribuição externa de competência. Aqui, a administração pública direta vai estar criando uma nova pessoa jurídica, uma pessoa jurídica distinta da sua, para que ela possa desempenhar aquela atividade por sua conta e risco. Então, como eu tenho uma nova pessoa jurídica, eu não vou ter uma subordinação hierárquica entre a administração pública direta e indireta e as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. O que há é uma vinculação ministerial, uma tutela administrativa. Essas pessoas da administração indireta são elas, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, vão ficar vinculadas à administração pública direta, a um ministério. Só a título exemplificativo, autarquia.
Nós temos várias. Agências reguladoras são todas autarquias, especiais, mas são autarquias.